Olá, meu nome é Marlena Chambule, faço sempre questão de me apresentar para quem nos assiste pela primeira vez. Eu sou uma executiva de recursos humanos, sou também mentora de carreira, trabalho especificamente com jovens, ajudando-os a trilharem um caminho para terem uma carreira muito bem sucedida. Como sempre, estou aqui com a minha amiga e parceira Daiane, e nesta terceira temporada, nunca só nós duas, estamos sempre muito bem acompanhadas. É verdade. Olá, Daiane, Olá, tudo bem? Tudo, e você? Também, tô Que ótima. bom. Olha, prazer ter vocês de novo aqui com a gente. Eu sou Daiane Loureiro, também sou uma executiva de recursos humanos, mas o meu foco de trabalho principal é desenvolvimento de mulheres e, sobretudo, mulheres em posição de liderança. Junto com a Marlena, sou co-host aqui desse podcast e hoje estamos aqui para o nosso episódio de número 41. Tem ideia? 41 episódios? Parece que foi ontem, né? Parece que sim. Pensando nesse podcast. E como a Marlena bem disse, não estamos sozinhas. Essa terceira temporada, para quem está nos acompanhando, está repleto de convidados especiais. E hoje temos uma mulher magnífica, que é a Sheila Ibrahimo. Estamos muito, muito felizes por você ter aceito o nosso convite. Obrigada, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, eu é quem agradeço. Vocês são excelentes comunicadoras também. Olha, ouvindo de si, e são, ganhei de fato, o dia. Eu já assisti vários episódios, gosto imenso da forma como vocês trazem os temas, como vocês incentivam os leitores a descobrirem novos livros e a quem não é um leitor habitual a tornar-se um leitor com mais consistência. Então, parabéns por este trabalho. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Estamos muito felizes aqui conosco. Vamos falar aqui sobre um livro que é a Escolha Tua, um livro que já marcou aí a tua carreira, que também vamos falar daqui um pouco. Mas antes, falamos sobre os nossos parceiros. Vamos falar dos parceiros. Então, começo? Pode começar, Daiane. Então, queremos agradecer aqui os nossos parceiros, né, que permitem que esse podcast aconteça. Então, eu vou começar por alguns parceiros, a Marlena vai falar de outros, mas temos aqui o Paradise Resort, né, que é este local onde temos gravado a terceira temporada. Então, agradecemos Paradise Resort e convidamos vocês aí de casa para virem conhecer também. Tem restaurante, tem uma vista para o mar, tem uma paz incrível nesse lugar e convidamos vocês a virem conhecer. E também temos aqui a LT Cosmetics, né, que é uma marca moçambicana de cosmético, de batons, que deixou aqui um presente para Sheila. Nós sabemos que a Sheila também tem uma marca de batom e queremos também agradecer aqui e entregar em nome do nosso parceiro. Muito obrigada. Eu gosto tanto de ver que esta área está a crescer cada vez mais em Moçambique e é tão bom porque abre oportunidades para todos, né? E eu acho que os moçambicanos merecem cada vez mais produtos de qualidade. Muito obrigada. Obrigada. Que gosto. Vou falar aqui de mais dois parceiros nossos também que permitem que este podcast aconteça, que são a Casa do Leitor. A Casa do Leitor já é um parceiro de longa data, é uma livraria que vende livros e dá descontos aos que nos acompanham. Então, caso tu queiras adquirir livros através da livraria do leitor, através da Casa do Leitor, neste caso, você pode os contactar nas suas páginas, informar que vem através do podcast, vai passar um cupom aqui ao longo deste programa, usa esse cupom e pede o seu desconto, que tem descontos incríveis para os livros que nós trazemos aqui e até muito mais. Um outro parceiro que nós temos é o Print for You, que é um parceiro também que nos ajuda aqui a presentear os nossos convidados e também tem trabalhado conosco em diversas outras matérias. Então, para a Print for You também, o nosso muito obrigado. Muito obrigada. Então agora vamos ao que estamos aqui ansiosos para conversar, que é, antes de entrar no livro, vamos falar um pouquinho da Sheila Ibrahimo, né? É conhecida por todos, né? Dispensa aqui apresentações, mas quando estávamos conversando na preparação, a Sheila disse que é formada numa área e trabalha em outra área, né? Pode falar um pouquinho disso pra gente? Pois é, eu sou formada em Engenharia e Gestão de Recursos Petrolíferos, mas desde sempre trabalhei com comunicação. Comecei muito nova, com 17 anos, já gostava muito da área, mas não via futuro, não via ninguém a enriquecer de forma nua e crua, não via ninguém a enriquecer sendo apresentadora de televisão. Então eu achava que aquilo não era para mim e depois de 13 anos, de facto era e continua a ser, mas achava que tinha que ter um plano B e na altura foi muito engraçado porque o meu pai ficou contra esta formação, porque ele dizia que eu era muito criativa, que eu era uma pessoa de comunicação, que eu gostava mais de letras do que ciências, então eu deveria seguir algo de género.
E obviamente, como qualquer jovem na altura com 18 anos, fui rebelde e eu disse, não, eu quero fazer engenharia porque Moçambique vai enriquecer com o petróleo e eu quero estar dentro desta riqueza, eu quero fazer parte desta estatística. E na altura ele ficou até chateado comigo e disse, eu acho que tu vais desistir no primeiro ou segundo ano, mas vai, o caminho é teu e tu és nova, ainda podes errar e acertar. E ele disse-me uma coisa muito importante na altura que eu levo para a vida e para todas as minhas palestras. Tu podes ser rica e podes ser muito boa naquilo que tu já tens habilidades inatas, não é? E o melhor pão do mundo começou por um padeiro que inventou uma fórmula e enriqueceu com isso. O melhor sapato do mundo, o mais caro do mundo, começou com um sapateiro. Então não te limites a olhar para uma determinada profissão e achar que ali está a fortuna. Sim. Entretanto, ouvi aquilo, entrou por um lado, saiu para o outro, e acho que isto é importantíssimo também de se viver, e quando somos novos temos mesmo que passar por isto para aprender. Diferente do que ele achava, eu não desisti no primeiro ano, não desisti no segundo ano, continuei a fazer a minha licenciatura, muito para provar-lhe, de facto. É o que eu estava aqui a pensar. Muitas vezes naquela fase da adolescência, meu pai disse que eu vou desistir, agora já não Agora vou fazer de propósito. Pois é, muito para provar, mas é tão engraçado que no livro que eu hoje vou falar, um dos meus pontos fortes é esta competitividade que eu tenho, e é muito claro quando eles descrevem. Tu és aquele tipo de pessoa que se alguém disser que tu não vais conseguir, tu fazes e provas, nem que seja só para isso, né? E depois tudo encaixa-se, porque nós já nascemos de uma determinada forma e depois moldamos. E de facto terminei, e algo até engraçado é que no dia da minha graduação, já com 22 anos, a única pessoa que foi assistir à minha defesa de tese foi o meu pai. Olha. Convidei-o, fiz a minha defesa, tive 17 valores e para mim aquilo foi um dano. Okay, agora posso seguir comunicação. Posso fazer o que eu quero. Pois, já provei ao meu pai que eu acabava. Já provei ao meu pai e a mim mesma, né? Mas de facto não gostei, porque eu sou uma pessoa muito mais criativa e eu não me via seguir aquilo. Tive até algumas propostas de estágio, de começar a trabalhar, mas já estava na área da comunicação, já tinha uma filha, tinha que sair de Maputo, deixar a minha pequenina. Então eu fiquei assim, acho que eu tenho que descobrir como enriquecer é com isto que eu já estou a fazer. Mas esta é a minha história. Okay. Muito bom. Não, muito bom, muito bom. E hoje trazes um livro, ainda vamos falar sobre isso mais para frente, mas que também tem muito disso que acabas de dizer aqui. Este exemplo do padeiro, este exemplo do sapateiro, tem muito disto que acabas de dizer aqui. Interessante. Eu gosto muito desta particularidade da Sheila, que ela fala de riqueza com uma naturalidade que nós temos de tornar isso mais comum. Exatamente. Nós temos que tornar isso muito mais comum. Não é algo as pessoas feio, têm não é sujo. tanta dificuldade. Ser lindo. rico é maravilhoso. É maravilhoso. Ser rico é bom. E as pessoas muitas vezes dizem que depois os ricos eles acabam pisando quem está por baixo, acabam ultrapassando limites, perdem escrúpulos. Mas não, a verdade é que quem é mau com ou sem dinheiro continua mau. Quem é bom com ou sem dinheiro continuará bom. Exatamente. Muito verdade que nós, quando temos mais dinheiro e somos mais pessoas, nós temos mais possibilidade sim de fazer maldades, porque o dinheiro compra muita coisa. Sim. Não vamos negar isto, sim. Mas não quer dizer que o dinheiro é que tornou aquela pessoa má. Não. Ela já era, por natureza. Já era má. E o dinheiro não sobe a cabeça de ninguém. Isto também é uma grande mentira. Não. O dinheiro realça. Exatamente. Aquela cabeça que já estava voada. Então, por favor, meu Deus, eu estou pronta. Deu uma riqueza. Minha cabecinha está no lugar. A gente costuma dizer, né? A gente faz muitos posts parecidos dizendo, a hora que a sorte bateu aqui em casa, eu estava trabalhando, eu estava preparada, né? Então, sim, exatamente. Tô pronta, tô correndo para isso. Sim, exatamente. Boa. Então, acho que vamos ao livro? Vamos ao livro, sim. Vamos ao livro e antes de entrarmos para o livro, e já podemos dizer lá para quem nos acompanha qual é que é o livro, né? A Sheila até fez questão de trazer aqui o livro, Descubra Seus Pontos Fortes. Eu gostava de saber, Sheila, como é que tu te relacionas com a leitura? Gostas de ler, não gostas de ler? O que é que lês? O que é que preferes ler? Eu sempre gostei muito de ler, mas nunca gostei de ler livros em si. Sempre gostei de ler artigos. E lembro-me até quando era pequenina de ler alguns livros que tenho na memória, como O Menino Castanho, e tenho um outro livro que
fica muito, até, olha, vou dizer aqui, porque se alguém conhecer o livro, se calhar até pode fazer chegar até mim, né, para comprar, que era de uma minhoca que viajava pelo mundo e conheceu vários pontos Não, o Pequeno Príncipe. Era minhoca mesmo? Era uma minhoca viajante, assim, uma coisa maravilhosa que eu ainda outro dia estive a contar à minha filha, mas não encontro o livro. Mas não é o Pequeno Príncipe? Não é. Não é? Porque o Pequeno Príncipe Muito também é pequenininho. Mas o livro não era viajou pequenino. pelo mundo. Ok, sim. Mas, era um livro assim fascinante e que me fazia muitas vezes pensar, como eu já era ambiciosa desde sempre, eu quero também conhecer esses sítios, eu também quero conhecer esses sítios. Engraçado. Nesta altura da minha vida, eu já gostava de ler e li assim alguns livros que os meus pais incentivavam, mas depois quando fui crescendo um bocadinho mais na adolescência, não me lembro de ler muitos livros, não vou mentir, mas eu sempre li muitos artigos. Eu era aquela pessoa que tu falavas de um determinado tema e eu ia investigar. Eu sempre fui muito investigativa. Então talvez por isso é que depois os livros para mim já acabavam não fazendo muito sentido, porque eu também não sou uma pessoa de fantasias, eu sou muito direta, muito terra, né? Muito realista. Eu não gosto de fantasiar. Por exemplo, eu não consigo ler um romance. Não consigo. Lembrei de você. Pois, e eu até falei com a Daiane sobre isto, que eu tentei, numa altura da minha vida, estava assim, eu preciso desacelerar. E alguém ofereceu-me um romance. E eu levei para uma casa de praia e eu fiquei assim, ok, eu vou passar este final de semana a ler um romance. Olha, eu li 3 páginas e eu fiquei maluca. Eu não aguentava com aquele vestido florido e os olhos, as pupilas que dilatavam, e quando ela viu, o coração parou e eu não posso. Uma coisa científica, mostrem-me dados, quantos psicopatas temos no mundo, porque é que os homens são mais psicopatas que as mulheres, o que é que, né? O que é que a ciência prova? Eu sou uma pessoa mais de factos, eu preciso que a ciência prove. Então, os meus livros são todos muito nesta base. Os meus artigos científicos também, as minhas investigações são todas assim, ok, eu quero um determinado tema, por exemplo, sobre obesidade, eu leio muito porque eu faço entrevistas, e a minha grande diferença nas entrevistas é que eu leio o tema e eu investigo o convidado, porque eu acho que, primeiro, é uma falta de respeito muito grande para com a pessoa, convidares alguém e não sabes quem ela é, e depois vais fazer perguntas sobre um determinado tema e não fazes mínima ideia. Como, por exemplo, tu perguntares a alguém o que é a diabetes? Ok, nós já sabemos que é uma doença crónica. Eu posso começar por aí, né? A diabetes é uma doença crónica, mas o que é que nos leva a ter um aumento, né? De glicemia, por exemplo, ou uma diminuição? Então, aí já é diferente. É uma abordagem mais acertada. Exato, então isto leva-me a ler muito, a investigar muito, mas também depois dá-me outras valências, né? Então a leitura para mim sempre foi muito nesta base, e romances não, por favor, não me ofereçam livros de romance porque eu não consigo. Mas é isso, né? Quando a gente criou o podcast, a ideia mesmo era incentivar as pessoas a adquirirem um hábito de leitura. A gente já falou aqui de livros escritos por escritores cristãos, escritores muçulmanos, já trouxemos muita coisa de desenvolvimento pessoal, já trouxemos o próprio Pequeno Príncipe, que é uma história fantasiosa, talvez infantil. Então, a ideia é mesmo, e a gente fala isso muitas vezes, né? Quem tá lá em casa não precisa... O primeiro livro que a gente trouxe foi Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro desse tamanho. E a nossa ideia não é que a pessoa vá de cara já ler um livro desse tamanho, porque é chato, é difícil. Se você não gosta do tema e se você não tem hábito de ler, vai ficar desmotivado em 2 dias, né? Mas a ideia é, descubra o que você gosta de ler, que tipo de assunto você gosta. Se não é livro, é um artigo, vai no artigo. Se não é um artigo, é às vezes um documentário escrito, vai no documentário escrito, não tem problema. Mas a ideia é ajudar as pessoas a adquirirem o hábito de ler, né? Porque é importante para a educação, é importante para o repertório. Isso que a Sheila estava dizendo, para a escrita. Fundamental. Para a escrita, para a fala, para a comunicação em geral. Novas para palavras. A criatividade, novas palavras, exatamente, absolutamente riquíssimo. Tudo. Sim. O simples gesto de leitura já é um ato de desenvolvimento pessoal. Muitas vezes as pessoas, quando pensam no desenvolvimento pessoal, pensam logo nestes livros best-sellers, que venderam milhões de cópias. Não, o simples ato de leitura já é um ato de desenvolvimento pessoal. Você dedica tempo para ler, para investigar e para aprender algo que depois vai te ser útil
né, na vida pessoal ou na vida profissional, que é como o teu caso. Eu vou receber aqui um médico, vem falar aqui sobre diabetes. Eu vou ter que dedicar tempo para ler sobre diabetes. Você saiu dali 1% melhor. Você Sem saiu dali dúvida. uma Sheila 1% melhor. Então, aprendendo coisas novas. definitivamente. Enquanto eu estava falando, lembrei mesmo da minha filha, com questões de livrinho da escola e tudo. Lê a mais velha, né? Tem 9 anos. Lê porque tem que ler, porque tem alguma coisinha da escola, mas lia com esforço. Até que eu comprei para ela um livro totalmente despretensiosa. Um livro, vou até falar o nome, O Livro da Princesa Desastrada. Então é uma história de uma princesa que é desastrada e derruba coisas pelo caminho. Minha filha adorou. Ela já leu 3... eles têm uma série de 4 livros, né? Já saíram 3, está saindo a 4ª. Então, no 3º livro, ela leu no final de semana. É mais grosso que isso daqui. Falei, filha, meu Deus, você virou uma leitora voraz. Mas porque ela encontrou um tema que na idade dela ela gostou. Né? E tá tudo bem. É sobre isso. Eu acho que é muito sobre isso, e algo que também este livro ensina e toca bastante é o não perdermos tempo com o que não de facto acrescenta. Sim. E eu acho que nesta questão de leitura há muito preconceito e há muita vergonha da pessoa dizer que eu não gosto de ler um determinado tema. Mas tu não leste o romance, não sei. Não. Porquê? Porque não gosto do tema, não me interessa, não acho que aquilo vá acrescentar-me nesta altura da minha vida. Não quer dizer que daqui a 5 anos, que daqui a 2 anos eu não vá ler e que não vá acrescentar. Mas nesta altura eu prefiro investir o meu tempo, que eu não sei quanto mais tempo eu tenho em vida, para ler algo que eu realmente gosto, né? Então acho que é sobre escolhas. Exatamente. Então vamos agora mergulhar no livro, não é? Então o título do livro é Descubra os seus pontos fortes. Este é um livro na edição da língua aqui portuguesa com cerca de 208 páginas. Sabem que nós trazemos sempre estes detalhes. É um livro com mais de 6 milhões de cópias vendidas. A primeira edição do livro, assim, um ano de lançamento, foi em 2001, e depois tem esta edição aqui, não sei se é a mesma que eu li, mas a que eu li era de 2019, que foi assim a primeira edição lançada em português e que depois foi muito vendida. Olha, este na capa já diz mais de 8,5 milhões de cópias vendidas. Exatamente, que à medida que vão trazendo novas edições, vão atualizando a quantidade de cópias vendidas do livro que já distribuíram pelo mundo. Este livro tem 2 autores, não é? O primeiro tem aqui um apelido que eu tenho sempre dificuldade em falar, mas é qualquer coisa como Marcus Buckingham e o Donald Clifton. Esses são os autores. Sheila, por que este livro? Onde é que descobriste este livro? Quando é que leste este livro? E se quiser já trazer aqui alguma parte introdutória do livro. Este livro veio como um presente, de uma forma muito interessante, de um colega da ANJ, Associação Nacional de Jovens Empresários, no Amigo Oculto. Uau. E por acaso nós até nem tínhamos assim uma relação muito próxima, e foi tão engraçado que ele acertou na mosca, verdadeiramente dito, e ele ofereceu-me mesmo em dezembro, e depois disso eu fiz uma viagem para uma praia e fiquei lá por mais ou menos 2 semanas, e foi durante este período que eu li o livro. Foi assim um presente inesperado, que gostei imenso, se calhar um dos presentes que mais gostei. Ainda mais em Amigo Oculto, né? Porque às vezes... Amigo Oculto, e na altura fiquei muito feliz quando recebi, e quando li fiquei ainda mais feliz, porque tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o tipo de livro que eu gosto de ler, porque ele é muito explicativo, também foi desenvolvido pelo pai da psicologia dos pontos fortes, né? Há muita ciência por detrás, o que também me motiva-me a ler, porque eu sei que eu estou a ler algo que foi estudado e pode ser comprovado, e que ajuda-me no meu desenvolvimento pessoal, não por uma teoria, não é? Mas por algo que já foi aplicado e eu sei que vai ser funcional. Então é um risco um bocadinho mais reduzido, né? Ele também trouxe algo que gosto muito, que é testes. Eu gosto de muita prática e isto acho que estimula-me. Então logo depois de ler, consegui fazer muitas reflexões e depois fazer um teste para descobrir, dentro dos 34 pontos fortes que ele estuda e que acredita que todo ser humano tem consigo, quais é que eram os meus 5. E depois jogar com aquilo e perceber se bate, se não bate, e fui revendo muito a minha equipa dentro do livro, fui percebendo muito melhor também
cada forma de trabalhar das pessoas que estão comigo, até da minha família, até da minha filha. Então foi super interessante mesmo. E eu dizia sempre nas minhas palestras, antes deste livro, que nós podemos ser bons em tudo. E não é uma verdade. E este livro trouxe-me muita clareza sobre isto, porque nós podemos ser bons em tudo, mas não os melhores, de facto. Porque há dons que nós já nascemos com eles e que, obviamente, com um determinado esforço, nós conseguimos alcançar o extraordinário. Sim. E com a mesma quantidade de esforço, quem não tem aquele dom não consegue alcançar. E para alcançar o extraordinário, alguém que não tem um dom já natural, não é? Esta pessoa tem que fazer muitos sacrifícios e depois não vale a pena, porque a vida não é só trabalho, a vida não é só uma conquista. Sim. Boa. Acho que você tocou num ponto que eu acho que até tem muito a ver com a sua história, né? Que você acabou de partilhar com a gente, que é juntar um pouco o que é inato, o que é dom natural da pessoa, com o esforço de ir lá e ir aperfeiçoando, né? Porque você, quando estava contando aí sobre o curso que foi fazer, a universidade, disse, olha, eu sempre fui criativa. Meu pai mesmo dizia, isso era meu, né? Eu sempre fui mais comunicativa e tudo mais. Então, já era uma coisa tua, natural, né? De qualquer forma, você foi lá para um outro lado que era um pouco mais exato, um pouco mais de planeamento, mas depois você continuou na tua área de criação, né? Então, se calhar é isso que eu quero que você conte um pouquinho pra gente. O quanto, de fato, você usou aquilo que já era seu, natural, e o quanto também você veio aperfeiçoando com estudo, com leitura, com pesquisa, não é? Para você ainda se tornar ainda melhor naquilo que já era natural. Pois é, eu acho que este processo de crescimento, eu gosto de brincar de dizer que de envelhecimento, traz muito mais esta clareza, né? De onde é que nós devemos aperfeiçoar, porque na fase inicial da minha carreira eu queria aperfeiçoar tudo. Era aquela que eu queria ser tudo e mais um pouco, por isso é que fui fazer engenharia petrolífera, né? E que também trouxe muitas valências. Eu não vejo aquilo como um investimento falido, porque se calhar esta minha parte hoje em dia é muito mais realística, muito mais pragmática, muito mais de tentar buscar uma base que comprove tudo e mais um pouco, oferece-me também mais assertividade no que eu faço. Já não é eu acho que, é isto porque... Então... A ciência trouxe-me isto também, né? Esta praticidade que nós criativos não temos muito por natureza. Nós pensamos em 100 coisas ao mesmo tempo e depois fazer é que são elas. Mas no início da minha carreira, algo interessante é que eu também sempre fui muito de querer aprender. Todos os temas. Ainda não sabia bem qual é que era a minha vocação a 100%. Sabia que era dentro da comunicação, mas eu queria aprender todos os temas, até porque eu queria ser o quê? Rica. Então eu tinha que ver onde é que estão as oportunidades e as minas. E eu fui aperfeiçoando com as pessoas. Eu lembro que na altura que eu comecei na televisão, eu era aquela menina super chata, que eu chegava na sala dos meus diretores e eu dizia, podes ensinar-me? E ele, amanhã eu ensino-te. Mas queres aprender o quê? Quero aprender a fazer textos. Mas para quê? Porque eu quero. E eles, essa miúda aqui é muito chata. Eles chamavam-me da miúda chata. Lembro-me que eu tinha uma diretora de conteúdos na TIM, a Cíntia, que é também brasileira, nem sei se ainda está em Moçambique, e ela era responsável por fazer os conteúdos, ela era responsável por fazer os conteúdos de todos os programas. E eu, por querer aprender tudo e mais um pouco, chegava sempre na sala dela, Cíntia, podes ensinar-me a fazer texto? E nós tínhamos que fazer 5 textos por semana sobre ciência, sobre educação, desporto, saúde, celebridades, tudo o que nós podemos imaginar, nós tínhamos que ter a mente aberta para isso. E eu vi naquela oportunidade, primeiro, de aprender temas diferentes, para poder estar muito mais confiante nas minhas entrevistas, mas também de poder subir a minha categoria, né, cada vez mais e chegar à minha meta. E passado, sei lá, um mês, eu já era assistente dela, eu já ajudava a fazer o controle dos temas que nós íamos distribuir. Depois, na Miramar, eu tinha os meus programas e comecei a ver, assim, algumas falhas de edição. E até foi por acaso lá onde eu fiz o meu primeiro investimento maior, foi comprar um laptop, um MacBook, porque eu queria aprender a editar. E as pessoas podem perguntar, mas por que és apresentadora e queres editar? Para eu poder cobrar. Porque o meu sonho não é parar por aqui. Né? E se eu não souber como é que se faz, eu vou ter que aceitar o que dizem que só se faz assim. Então comecei
a editar. O meu tempo vago sempre foi a estudar, eu sempre estudei temas diversificados. Depois, já sei editar profissionalmente com diferentes aplicações, agora vou aprender a fazer luz. Agora vou aprender a fazer som. Então, cada vez mais eu ia aprendendo e ia percebendo onde é que eu, de facto, consigo subsair melhor, né? Até que percebi que o por detrás das câmaras também era muito bonito, era muito importante e hoje em dia complexo, e hoje em dia as pessoas só veem a Sheila por frente à câmara, mas a verdade é que sou eu que faço o por frente e por trás, e também não quero largar isso porque sou um bocado controladora. Ok, muito bem, isso é muito interessante. Este livro é um livro que apresenta os fundamentos do programa de Clifton Strength, que é a ideia de que somos mais eficazes focando em talentos naturais e não em fraquezas. A Sheila hoje tem uma trajetória para a idade que tem, para a quantidade de coisas que faz, que é referência em Moçambique, é referência para a juventude moçambicana, é referência para as mulheres, é referência para as raparigas que ainda estão aí a crescer. O que é que Sheila hoje olha e pensa assim, eu foquei nisto, por isso eu estou onde eu estou. Claro que Sheila ainda vai muito mais longe, mas já está numa posição que é referência para a nossa sociedade. Se puder deixar aqui, pensando no que o livro traz, sobre vamos focar nos nossos pontos fortes e não nos esganarmos a querer trabalhar naquilo que nós somos não tão bons, vamos focar no que nós já somos bons. Alguns exemplos que a Sheila foi focando, que já era boa, capitalizou e que hoje lhe trouxeram para Sheila Ibrahim o que é. Eu acho que o primeiro ponto é o que eu até de certa forma acabei de mencionar, que é esta abertura que eu tenho para estudar e aprender. Sim. Então, se eu não tivesse esta qualidade, porque nem toda a gente tem este gosto por estudar que eu tenho, e eu sei que infelizmente é uma realidade, eu não teria chegado até aqui. Porque para mim, vamos lá fazer isto, sempre foi agarrado com responsabilidade para fazer um deliver com qualidade. Bem feito. E eu sou uma pessoa muito competitiva também. Este ser competitivo trouxe-me até aqui num bom sentido, mas eu sou aquela pessoa que, se eu digo que eu vou chegar no ponto mais alto, não é? Por exemplo, do Everest, eu vou chegar. E acho que se eu não tivesse este drive que vem de mim, não para provar, e é tão engraçado que é mesmo isto, não para provar a ninguém, mas para provar a mim mesma. Porque eu sou aquela pessoa que conversa com a minha almofada. Tenho que dormir com a consciência tranquila. Outro ponto também foi ser muito humilde para ouvir as pessoas, as críticas e os elogios, sempre. E muitas vezes nós tapamos os ouvidos quando chegamos num determinado patamar e já achamos que temos sucesso, né? Tipo, ok, eu estou a fazer certo, se eu cheguei até aqui, eles gostam de mim, isto é que é bom. Eu não, eu sempre fui muito, ok, deixa-me entender, porque isto vai me levar a melhorar. E eu sei que ainda não cheguei nem sequer na metade do que eu sonho em chegar, né? Outro ponto que eu acho que também trouxe-me até aqui, e que não posso deixar de falar disto, porque quando nós não tocamos neste assunto, nós invalidamos quem faz um esforço maior que o nosso. É eu ser privilegiada. Eu nasci na capital do país, eu tenho oportunidades e tive oportunidades que muitas raparigas, como eu, em outras zonas do nosso país, não têm. Eu tive uma família, eu tenho uma família que apoia-me incondicionalmente. Eu não vim de uma família rica, mas vim de uma família estável, com um pai e uma mãe, que nós éramos o centro da vida deles. A minha mãe era doméstica, ela vivia para nós, literalmente. A minha mãe foi aquela mãe que fazia bolos para nós durante as tardes, que levava-me à escola. O meu pai era aquela pessoa que tinha 2 empregos ou 3 para dar o melhor que podia, né? Mas eu estudei em escolas públicas até o 12º ano. Eu sei o que é não ter aulas porque está a chover. Eu sei o que é ser ensinada por um professor que falava mal português, porque não teve as mesmas oportunidades que eu tive. E passar por
por um meio em que, por exemplo, havia muita corrupção, até no meu primeiro trabalho. Sim. Eu fui vítima da corrupção, mas posso dizer que se calhar foi pelas mãos de Deus e o destino que já estava traçado, eu comecei na comunicação. Porque eu fiz o meu casting para ser apresentadora de televisão, as minhas colegas da escola inscreveram, porque no dia que a televisão, acompanhada de uma associação, que é a John Hopkins, a organização, eles foram para a minha escola anunciar que queriam encontrar alguém para fazer um papel de apresentadora num determinado programa e só queriam mesmo miúdos dos 16, 17 anos, nas escolas secundárias, Maputo e arredores. Sim. E elas inscreveram. E eu, quando chegar à minha casa, foram visitar-me, Sheila, amanhã tu tens de estar bem para ir para um casting. E o que casting? Tu vais ser para ser apresentadora de televisão? Vocês estão malucos. Como é que vocês inscrevem numa coisa dessa? Já para te comunicar. Não, tu tens que ir, Sheila, porque tu falas tão bem. Elas já viam esse potencial em na você. turma, porque eu era aquela, quando fazia apresentações, tinha que ser a última, senão eu já minava as apresentações das colegas. E entretanto, lá fui, super nervosa, tinha que decorar um texto, não tinha experiência nenhuma, mas fiz. E depois eles foram lá anunciar os resultados. E eu não tinha vencido, mas para mim estava tudo bem, porque eu também sempre lidei muito bem com o perder. Não gosto de perder, e não vou mentir, detesto perder, mas sei que eu não sou a melhor em tudo e muitas vezes eu tenho que dar espaço para quem é de facto bom, né? Só que entretanto, fizeram assim alguma pergunta sobre como incentivar os jovens para que possam ter relações sexuais mais conscientes, seguras, por causa do HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. E eu levantei a mão e comecei a dar a minha opinião, como é que nós poderíamos fazer dentro da nossa comunidade de estudantes. E acreditas que o senhor da organização veio ter comigo no final e disse: olha menina, nós andamos à procura do teu vídeo em todo o sítio. O teu vídeo sumiu. E nós não sabíamos de que escola tu eras, porque alguém fez o teu vídeo sumir. Queres começar a trabalhar connosco? Podes chamar os teus pais para amanhã, vires para uma reunião? Claro que sim! E é tão engraçado que a minha vida foi assim que eu comecei na televisão. Tiraram uma oportunidade, mas acho que Deus sempre coloca as coisinhas no lugar certo. Fez aparecer de novo. Fez aparecer de novo. E sim. Interessante. É porque tinha que ser, né? Tinha o que que dizem ser. que o que é nosso está guardado, né? Estava guardado. Sim. Tentaram tirar, mas estava ali. Sim, mas também foi muito disso, né? Da sorte de ter encontrado-me preparada, porque se eu não tivesse levantado a mão, se eu não tivesse começado a falar, eu teria passado desapercebida. Se não tivesse repertório para falar daquele assunto, né? Você não ia levantar a mão e não ia... E veio muito por causa desta outra habilidade que eu já tinha falado anteriormente, que quando eu fui fazer o casting, o tema era o mesmo, então eu fui investigar. Então quando eles fizeram a pergunta, eu já tinha estudado o tema, foi muito mais fácil falar. Exato. Muito bom. Eu tenho uma pergunta que a gente até falou um pouquinho aqui na preparação, mas tem a ver com liderança de maneira geral, né? É um tema que eu gosto muito, eu trabalho com isso. E quando a gente fala que nós temos que focar nos pontos fortes, é necessário também entender quais são os pontos fracos, né? Porque quando a gente pensa numa liderança, seja, né, numa empreendedora, seja alguém que trabalha mesmo numa empresa corporativa e tudo, a gente está sempre cercado de pessoas. Teve um livro que a gente trouxe, O Monge Executivo, que fala sobre liderança, e que a gente percebeu que liderança não é mesmo uma função, uma posição. Qualquer pessoa que tem influência sobre outra, exerce liderança. Né? Aquela dona de casa, ela exerce liderança na casa, né? Até a criança, às vezes, acaba exercendo liderança quando influencia alguns comportamentos. Exato. Então, nessa liderança, é importante conhecer também quais são as nossas fraquezas para que a gente consiga entender com quem eu devo me associar, o que eu devo fazer para conseguir entregar o que é esperado de mim, mesmo com essas minhas fraquezas, né? E a gente falou um pouquinho disso, queria que você também falasse aqui para o pessoal lá de casa ouvir. Sim, e é fundamental não lutar também para ser boa em tudo a todo o tempo, né? Porque também as coisas levam tempo para amadurecer. Eu, por acaso, durante a minha vida toda, perdi muitas oportunidades porque não tinha as pessoas certas ao meu lado, com fraquezas diferentes das minhas, não é? E com os pontos fortes diferentes dos meus. Até começar a perceber que eu tinha que, por exemplo, contratar com base nisso, com base no que eu de facto precisava e não queria fazer. Porque obviamente que também eu não sou uma pessoa preguiçosa e que me contento em dizer, ok, eu não sou boa nisso, então não vou tocar nisso. Mas não vou drenar toda a minha energia
a tocar nisto se eu posso fazer muito melhor utilizando os meus pontos fortes, né? Então é uma maturidade que eu comecei a desenvolver nos últimos anos e este livro também ajudou-me muito a validar o que eu já queria fazer. E isto reflete-se tanto na minha vida pessoal como profissional. Se calhar até vou começar pela minha vida pessoal. Eu nunca fui uma pessoa muito de tarefas domésticas. Sim. Assim, era a terceira filha, fui mais nova por 10 anos, tenho uma irmã mais velha e um irmão mais velho. A minha mãe, ela sempre mimou-me muito, porque eu gostava muito de estudar e se calhar usava isso como uma desculpa. Eu vejo agora... Vou estudar, sempre fui estou muito, a estudar. Eu sou um tanto diferente até dos meus irmãos, é engraçado falar nisto. Eu era aquela pessoa que ia comprar o pão, era aquela pessoa que eu ia comprar tudo que faltava. Vivia num terceiro andar, sem elevador, que era tipo um cesto quase, que aquelas escadas de tempo colonial. Eles colocavam mármore ali para fazer valer mesmo cada centavo daquele mármore. E eu não me importava descer e subir, mas não me mandem lavar a louça, não me mandem varrer a casa, deixa lá para a sua filha. Eu vou comprar o pão. Porque o tomate agora acabou. Sheila, pode ir comprar. Com todo gosto. Claro. Só não mas era para lavar a louça, então Sofia, vais ter que lavar que eu vou comprar o pão. Eu sempre gostei de lidar com dinheiro, então para mim aquilo era uma maravilha, cobrar os trocos e não sei, eu adorava aquilo. E de certa forma os meus pais incentivavam muito a isso, porque eu estava sempre a estudar qualquer coisinha, sempre. Eu tenho um repertório de cursos que às vezes eu até pergunto porquê. Por exemplo, eu gosto de café. Sim. Então eu não me contentei em gostar de café, eu fui estudar a história do café e o entendimento por detrás do sabor do café, o ácido, o doce, o salgado, que é para poder falar com mais propriedade se eu gosto do tema, só para perceberem que isto aqui é uma mente que nunca está vazia. E durante alguns anos da minha vida já mais crescida, criticavam muito sobre isso. Mas Sheila, tens gostado das tarefas domésticas? Mas Sheila, é assim, obviamente que eu sou uma pessoa que gosta de organização, eu gosto de estar num ambiente limpo, um ambiente organizado esteticamente, mas não tenho paixão em fazer isso. E está tudo bem, e não quer dizer que eu seja uma pessoa não higiênica, não quer dizer isso, mas não tenho que lutar para isso. O que é que eu posso fazer? Contratar pessoas que ajudem a suprir esta necessidade. E vais contratar então uma secretária do lar, uma empregada doméstica, se calhar posso contratar sim a ela e posso contratar uma personal organizer que vai ajudar a deixar tudo no espaço e eu não preciso preocupar-me em drenar toda a minha energia, porque no tempo que se calhar, Daiane, tu levas para arrumar a cama, se calhar levas 5 minutos, eu levo 20. Porque não gosta. Não gosto e não só. E depois tenho um perfeccionismo que não é necessário e como eu não gosto de fazer aquilo, depois fico frustrada. Então por que eu vou arrumar a cama se eu posso contratar alguém que o faça? Não que eu não saiba fazer, porque eu acho que é fundamental saber fazer tudo, nem que seja o mínimo, medíocre, mas básico, saiba fazer o básico. Mas não preciso drenar energia nisso, porque eu posso nesses 20 minutos estar sentada a fechar um novo contrato. Exatamente. E está tudo bem. E o mesmo acontecia, por exemplo, quando eu tinha uma festa e fazia uma lista. Sheila, tu vais fazer bolo de chocolate, vais fazer bolo de laranja. E eu, ok. Começava a fazer os bolos, depois saía a cheguinha. Depois eu ficava com vergonha de levar, depois eu ficava frustrada. Hoje em dia não, eu sem problema, encomendo. Sheila, foste tu que fizeste? Sim. Mas foste tu mesmo, fiz o dinheiro, querida. E o dinheiro comprou o ainda bolo. gerei emprego. Não é? Foi incentivar ainda o empreendedorismo. Então, acho que isto foi uma coisa que aprendi com o tempo e lidar com leveza, com estas críticas, porque na verdade quem nos faz ter uma frustração maior são as pessoas à volta, né? Que acham que temos que ser perfeitas em tudo. No empreendedorismo também foi fundamental aprender a largar os meus pontos fracos e um deles era esta parte da organização documental, recursos humanos, etc. Eu não gosto de organizar documentos, eu odeio documentos. Eu quando tenho que pensar em organizar qualquer documento eu fico maluca, detesto. Começa a dar um mal-estar. Fico com mal-estar, aquilo irrita-me profundamente. Tipo banco, eu tenho que
preparar 70 documentos para levar para abrir uma conta bancária, eu fico louca. Então, perco a oportunidade de criar um novo produto, que se calhar vai meter 5 milhões na empresa, porque eu estou ali sentada a organizar papel por papel, que alguém consegue fazer, como a Meg, maravilhosa Meg da minha vida, consegue fazer em 20 minutos, o que eu levaria um dia inteiro. E sem sofrer. E sem sofrer, com gosto. Porque é o ponto forte dela. Né? Enquanto o meu é criativo. Sim. Eu sou uma pessoa de ação, eu sou uma pessoa muito estratégica, sim, mas muito fazer agora. Eu tenho um pouco dos dois, né? Que é, eu penso no produto, penso na ideia, mas eu também preciso fazer já. Sim. Porque se eu não fizer já, depois esfria e já não tenho interesse. Sim. Mas diferente do que muitas vezes acontece com os criativos, eu levo a ideia avante quando ela sai. Enquanto muita gente que é criativa... Depois da ideia sair, já não tem interesse. Só queria criar, né? Não só queria criar. Eu gosto de criar e implementar, mas não me mande organizar a papelada da implementação. Sim. Deixa-me pensar só no estratégico. Papelada. Uma outra pessoa faz. Uma outra pessoa faz. Por exemplo, o ser vendedora. Eu não sou uma vendedora em si. Eu chego a uma cliente na loja, eu sou aquela pessoa que eu dou os produtos. Mas eu tenho funcionárias... Sim. Que elas são excelentes vendedores e até dizem, Sheila, temos uma meta por bater, por favor, nesses dias não ficas na loja. Não nos atrapalhe. Não nos atrapalhe. Porque eu sou mesmo aquela pessoa que, a cliente adorou uma cor de batom. Sim. Eu vou dizer, querida, não leva. Não ficou e a bem. minha funcionária assim, nós temos uma meta. E eu, mas não ficou bem, não gostei. mas a cliente está ali a insistir porque quer levar aquela cor, mas eu não posso porque aquilo vai além do... Não posso nem dizer os nomes, não tem estética, não tem beleza, não está harmónico. E tenho funcionários que conseguem, gostou, está confiante, adorei essa cor, então leva, vai com Deus. Até começa a levar mais, leva também presente para amiga. Leva 3, assim acaba, a senhora ela fica lá com 3, eu já não consigo. Então é o meu ponto forte, eu não consigo ter este cinismo, não sei se chamo de cinismo, fechar um olho do vendedor, né? Que é tipo, tem um objetivo, eu não consigo. Então eu já saio da linha e deixo aquela, que por acaso temos uma funcionária que ela é maravilhosa. Nós temos uma meta, ela vai bater aquela e ainda triplicar. Boa. Ela consegue. Não é que minta para cliente, mas ela... Sim. E muitas vezes o que acontece quando nós dizemos não leva este batom, nós estamos a ver com base nos nossos olhos. Nossos paradigmas, nossas preferências e nossa forma de ver a coisa. E o vendedor não tem isso. O vendedor quer ver o lado do cliente. E você, enquanto cliente, vai ficar feliz com. E o cliente gostou. Você vai gostar de quê? Se viu, gostou da cor. Exatamente. Mas para ele tá tudo bem, né? Só que para mim isto depois dificulta-me um pouco. Porque eu também, por exemplo, tenho uma formação que fiz no Brasil de marca pessoal. Sim. E dentro da marca pessoal nós temos esta questão da estética, né? Do que é harmônico. Sim. Então eu olho para a Marlene, eu sei qual é a cor que te vai ficar bem. Tem que criar uma harmonia, tem que bater com o teu subtom. Eu sei, a tua imagem é mais ligada ao corporate. Eu não te vou recomendar um rosa choque, clarinho, para o teu mundo de trabalho. Por mais que tu gostes, é mais forte do que eu, porque eu estudei aquilo, eu sei o que é que aquilo reflete. Qual é a imagem que tu vais passar e que não é a imagem que tu estás a trabalhar, consciente e inconscientemente. Então eu já tenho, se calhar eu tenho muita informação na cabeça que depois dá 3 passos para trás, então eu fico no escritório. Eu ia dizer que eu fui lá na loja comprar... Logo depois que a gente gravou também no seu programa, fui comprar aquele lápis de sobrancelha, né? Não sei se foi a mesma vendedora, mas eu saí de lá com o batom, os 2 batons, falei, tá bom, não vim comprar isso, mas quero, gostei. E levei várias coisas, né? Foi então, a mesma. Você tem umas meninas boas. Tinha uma meta. Mas gostei. Mas eu, independente se tá harmônico ou não, eu gostei, eu uso o batom. Não, mas ela é muito certinha nisto também, só que clientes que gostam mesmo do que já colocaram na cabeça que foram lá buscar. Sim, e que às vezes já foram pra lá pensando, porque viram a foto na página, já, olha, eu quero aquela cor. Às vezes tu gostas, mas por exemplo, uma das primeiras perguntas que eu sempre faço é, para onde vais usar o batom? Para o trabalho. Trabalhas com o quê? Né? E depois eu vejo que isto não vai passar autoridade. Sim. Por mais que tu queiras usar esta cor, não te vai passar autoridade. Então depois faço aquelas minhas consultorias grátis lá, e perco dinheiro de todos os lados. Então este é o meu ponto forte. Eu estou sempre a tentar ajudar as pessoas. Mas enfim, também quero gosto. só fazer um comentário, não é pergunta, mas é disso que estava falando de liderança, porque
e aí eu vou voltar para a liderança corporativa, né? Mas muitas vezes os líderes têm a mania de querer contratar pessoas parecidas com eles. Porque se identifica na entrevista e vem, não, porque esse fala tão bem, vai dar match comigo. E na verdade, é exatamente o contrário, né? Se eu já falo tão bem e não tenho foco, não sei, em coisas mais analíticas, deixa eu trazer alguém que de repente não comunica bem, mas vai ser um excelente analista. Exatamente. E assim a gente tem uma equipe mais forte, né? Que é isso que você está falando. E graças a Deus é mesmo isso que nós temos tentado fazer todos os dias, é buscar pessoas que possam de facto agregar e que eu possa também, porque eu tenho isto e por acaso foi algo que até o livro também provou e mostrou nos meus 5 pontos fortes, que eu gosto muito de ajudar as pessoas a crescerem. E então, quando eu sinto que, ok, esta pessoa tem fraqueza numa área em que eu tenho uma fortaleza, eu dreno. E esta pessoa drena-me também. Sim. É assim que as melhores equipes estão compostas. O livro também fala-nos sobre isso. Mas nós estamos desde o início a falar sobre o ponto forte e eu quero vos trazer o conceito do ponto forte. Se calhar parece meio clichê, mas por que precisa falar sobre o ponto forte? Nós vamos falar sobre a perspectiva do livro, que é a capacidade de oferecer desempenho consistentemente quase perfeito em uma determinada atividade. E o que a Sheila esteve aqui a falar sobre encomendar bolo, ao invés de perder tempo, drenar energia para fazer bolo, é a ideia central deste livro. Pensem num aluno que ele fez os testes, estudou muito, todas as matérias ele estudou, mas tirou 10 a português e 19 a matemática. O que acontece tendencialmente é que as pessoas param de estudar matemática e preocupam-se em dedicar muito tempo e muito esforço para poder estudar português. Mas se não é o teu ponto forte, se não é aquilo onde você tem a capacidade de oferecer desempenho consistentemente quase que perfeito, o livro recomenda a não seguir por aí. Então não faça bolo o tempo todo a tentar se matar para fazer um bom bolo. Se não é a área onde você tem capacidade de fazer bem, invista naquilo que você tem a capacidade de fazer bem. Agora, não significa que vai deixar de estudar português. Exatamente. Por exemplo, se for para a escola, só que não precisa matar-se, vai estudar o suficiente para passar e vai estudar mais a matemática para aperfeiçoar, para ser muito bom. Porque se calhar amanhã aparecem umas Olimpíadas de Matemática e a escola já sabe, essa pessoa é muito boa em matemática. Então, está tudo bem você ter alguns 10 e depois ter uns 19 e 20. As pessoas muitas vezes, quando drenam energia para fazer este equilíbrio, quererem ser bons em tudo, depois tem 12 a tudo. Exatamente. É isso. Esse que é o problema. A pessoa quer ser boa em tudo e é medíocre em tudo. E é medíocre em tudo, verdade, porque não dedicou tempo, esforço, energia para alavancar aquilo que é de facto bom. Pois é, e algo interessante sobre o que estavas mesmo a falar, Marlena, e que a idade trouxe muito à tona, e também se calhar o meu traço de controladora, mais uma vez, que eu gosto de estar no controle das coisas, é que, ok, eu não sou boa em tudo, eu não quero lutar contra isso, como por exemplo a questão da organização de papeladas, mas eu estudo para saber o que cobrar. Sim. Porque muitas vezes nós também depois descuidamos neste sentido. Quando temos uma empresa, nós de facto não precisamos entender todas as áreas, mas nós precisamos perceber o início e o fim do que nós queremos, dos processos. Porque senão depois vamos contentar-nos com o que estamos a receber e pode ser de alguém medíocre também. Exatamente. Então eu esforço-me muito ok, eu não vou trabalhar nos processos, mas eu vou entender os processos. E eu vou cobrar-te, se calhar, como alguém que sabe fazer melhor que tu. E, na verdade, nem sei. Mas eu tenho uma visão do fim com estratégia. Que sabe como deveria ser, Exatamente. Né? Então, esta é a minha recomendação para todos. Tudo bem, eu não faço bolos bem, eu já culpei a batedeira, troquei de batedeira, eu já culpei o forno, troquei do forno, já experimentei bolos de pacote, por exemplo. Mas eu sei como é que se faz um bolo. Então, quando eu for comprar um bolo, eles não me vão entregar um bolo rijo e dizer que não, é porque o bolo é assim. Opa, como é que é que o bolo é assim, né? Bem que o meu não saiu muito melhor que este, mas o bolo não é assim. Mas eu faço bem bolos, não é? Só preciso de tempo. Não, mas é isso também, né? É o que a Marlena estava falando, acho que tem tudo a ver. Há pouco, quando você deu o exemplo de fazer a cama e etc., você falou, não, sei fazer as coisas.
Não é que eu não saiba fazer, mas vou levar mais tempo, e também a qualidade de como as coisas ficam feitas é diferente. Sei fazer bolo, mas não aquele bolo top de uma cozinheira, né? Então, se eu tiver que fazer em casa, vou fazer com todo gosto, vai ficar bom, a família vai comer. Eu não gosto, não vou fazer toda semana, não vou fazer todo o lanche da tarde da criança. Há quem goste muito de fazer, não é o meu caso. Prazer. A minha mãe, por exemplo, Sim. ainda hoje a falar com ela de manhã, estava a tentar uma receita nova de bolo de laranja. Olha, assim, maravilha, mamãe, eu estou indo para o podcast. Depois eu venho comer bolo, Está tudo bem. Depois manda o bolo que você fez maravilhosamente bem lá para casa. E ficamos as duas felizes, que a minha mãe, eu tenho uma bênção tão grande ter os meus pais primeiro vivos e depois pais tão presentes e jovens. Sim. Que a minha mãe, se eu ligo para ela agora, mãe, podes-me fazer um bolo de chocolate? Ela vai fazer. Que e a alegria Que dela delícia. é ver-me comer o bolo de chocolate dela. Sim. E a minha alegria é não fazer o bolo de chocolate e comer o poder bolo de comer o chocolate dela, dela. exatamente. Assim, É o todo mundo vai ganhar. É o ponto forte dela e o teu ponto forte. Está todo mundo Perfeito. feliz. Exatamente. Nós temos que caminhar para o fim. É Corta isso, do já tempo. estamos no finalzinho, né? Exatamente. Eu acho que de repente eu vou pedir para Sheila deixar sugestões, fechos baseados no livro, na sua experiência, né? O que você quer disso tudo que a gente conversou aqui? Que recado deixaria pro pessoal lá em casa que está nos assistindo com relação a ponto forte, ponto fraco, autoconhecimento, isso tudo que a gente conversou? Obrigada. Se quiser focar-se um pouco mais na câmera, Sim. se quiser... Eu sei que vocês são Tá à especialistas vontade. em liderança, mas se me derem oportunidade, se calhar vou tocar um bocadinho mais nisto, porque eu vejo que a claro que comunidade sim. de empreendedores está cada vez mais a crescer e empreendedores que contratam porque eles Sim. percebem que sozinhos não conseguem chegar lá. Então vou focar-me sim nos pontos fortes e na liderança e o quão isso é importante. O bom líder não é aquele que faz tudo, não é aquele que senta e sabe de A a Z, mas é aquele que motiva, é aquele que compreende, é aquele que é amigo, mas coloca limites, porque os limites dão-nos firmeza, é como as crianças. Sim. Se nós aceitamos tudo, acabamos por perder, de certa forma, aquele pico da vida, né? Porque às vezes precisamos de alguém que nos... fica no eixo. Então, o ser bom líder constrói-se todos os dias. Nem toda a gente vai encontrar isto de forma fácil, mas eu acredito que se nós temos uma empresa, nós temos que saber ser líderes. Não há outra escolha. Eu não nasci com este dom, eu não consigo nem falar com as pessoas. Trabalha, porque infelizmente há problemas que nós procuramos para a nossa vida, procuramos sarna para nos coçar e então agora vamos coçar literalmente, mas com consciência, respeito e criar um legado. Eu tenho visto muito nos últimos tempos em que a vida é tão imprevisível. Nós estamos hoje aqui e nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Nós não falamos da morte. Nós criamos uma empresa. Nós fazemos filhos e nós não pensamos no amanhã. Então, mais do que pensar no que nós vamos faturar no próximo mês, começar desde já a pensar em que legado eu estou a deixar. Como é que os meus pontos fortes vão inspirar outras pessoas a seguirem com aquilo que eu dei tanto de mim. E para as mães, para os pais, que também possam ser presentes nas suas vidas e nas vidas dos seus filhos. A leitura, indo de encontro com o vosso podcast, é um ponto de encontro muito bonito e muito importante. Sim. Tirar 5, 10 minutos para ler um livro com o filho, com a filha, faz toda a diferença. Cria memórias que quando nós não estivermos aqui, vão ser recordadas com amor, com carinhos, vão ser passadas para os nossos netos. Vamos ensinar os nossos pequeninos a lerem, a escreverem. Eu tenho aqui uma técnica que eu faço muito com a minha filha, que é cada dia nós lemos uma página, né? Uma página ou 2 páginas, dependendo do tamanho do livro, porque os livros infantis às vezes são muito grandes. Então ela lê uma página, eu leio 2 páginas e depois no dia seguinte é o meu dia. Então nós vamos continuando a história assim. Eu leio, eu mostro como é que as palavras devem ser pronunciadas, como é que a leitura deve ser feita, a pontuação, entre outros, e depois é ela. Então, sem precisar corrigi-la de forma tão rígida, eu vou dando espaço para ela aprender e também ensinar, né, com aquela leitura de criança que é tão gostosa. Esta acho que é a minha forma de terminar, mais virada também para o que eu tenho vivido. Muito bom. Muito bem. Só podemos agradecer. Sabemos que a sua agenda é super corrida, mas mesmo assim dedicou um tempinho para estar aqui com a gente.
Agradecemos mesmo e admiramos, né, as pessoas que estamos trazendo, e por isso trouxemos a Sheila, são pessoas que a gente realmente admira, né, e sabemos que as pessoas em casa também admiram, como a Marlena falou. Sheila é uma grande inspiração para mulheres, para empreendedores. Vocês também. Obrigada. Tenho certeza que o pouquinho que conversamos aqui também vai ajudar as pessoas lá em casa a pensarem diferente, a aprenderem uma coisa nova e saírem melhores, né, depois de assistirem esse podcast. Muito obrigada. Sheila, muito obrigada também. Para nós é mesmo uma grande satisfação ter-te aqui. Para quem está aí de casa, no próximo episódio nós vamos mergulhar no livro, ponto a ponto, capítulo a capítulo, e vocês vão encontrar todas as semelhanças com o que a Sheila esteve aqui a trazer. Então nos vemos daqui a uma semana. Obrigada por nos seguirem e até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau. Nosso brinde. Uma realização Fortis Filmes.